E aí galera, fazendo um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez eu vou fazer um vídeo ensinando a como jogar com o Wood, que é esse boneco aqui, né, que originalmente ele vem bloqueado, mas você pode desbloquear ele com carretéis, são aqueles tipos de moedinha do jogo que você troca quando você vende as suas roupas aqui dentro do Don't Starve, né? Bom, ela por ser uma merda, ela tem uma característica específica que ela se sente à vontade no pântano. Logo em decorrência disso, ela ganha velocidade adicional no pântano. No pântano ela é bem mais rápida do que em qualquer outro terreno. Você pode ver facilmente ou ver andando nesses terrenos, né? E além disso, ela tem um outro poder especial que ela consegue detectar os tentáculos no pântano, né? Se você olhar aí no vídeo, dá pra ver que fica meio que uma fumacinha borbulhando do lado do tentáculo, né? Isso é onde está o tentáculo, ela consegue observar o tentáculo de longe, porque como geralmente tem ataques com ela dentro do pântano, é bom você saber onde estão os tentáculos, porque eles dão muito dano e podem te matar muito facilmente, né? Bom, agora falando das coisas que tem com ela, ela tem 4 construções diferentes. O primeiro seria uma casa de Merle, o segundo seria como se fosse um kit de construir um rei Merle, e o terceiro é uma casa de Merle guerreiro. E o 4 é você poder construir o próprio terreno do pântano. Porque ela tem uma coisa que ela só pode construir essas construções dela só pode fazer no terreno do pântano. Em qualquer outro terreno não aceita. Se vocês verem, estou clicando aqui, ó, fica vermelho em qualquer outro terreno. Se eu colocar aqui no terreno do pântano, fica verde. Bom, eu não gosto muito de construir a minha base no pântano. Eu gosto de fazer uma base meio que estratégica. Então, por causa disso, a base que eu fiz aqui com ela é no meio do mapa e eu não fiz lá no pântano. Não pode perceber, o pântano tá longe pra caramba aqui da minha base, ele tá lá embaixo. Mas se você quiser construir ela com terreno no pântano, à vontade, não tem tanta relevância, tá bem? Eu faço isso mais por questão estratégica, tá perto de algum lugar, alguma coisa. Bom, agora falando do campeão, ela tem uma coisa que eu achei muito interessante, que por ela ser um merda, ela tem uma grande afinidade com o peixe e com a água, né? E ela, ao carregar peixes no inventário, ela ganha aumento de sanidade, ó. Vocês vão ver aqui. Vou tirar todos os peixes do meu inventário. E vou construir um chapéu para ele rapidão. Ó, vocês podem ver que minha sanidade está baixando, né? Quando eu pego um peixe, a minha sanidade começa a aumentar, porque o peixe ele aumenta a sanidade dela. Sempre que você está com um peixe na sua bag, é aumentada a sanidade desse boneco. Bom, além disso, quando ela carrega um peixe na bag dela, o peixe ele dura mais tempo do que se ele tivesse jogado no chão. Só que em contraponto, se você carrega uma carne de peixe, a sanidade dela diminui. Ela pode estar olhando a sanidade dela, que está com a seta grandinha para baixo, né? Porque eu matei o peixe. Então vamos jogar aqui no chão, ó, minha sanidade já está descendo menos, vou pegar o peixe, minha sanidade voltou a aumentar. Isso daí um buff que fizeram para ela que eu achei muito interessante. Fica muito fácil você aumentar a sua sanidade assim, carregando um peixe, ele dura muito na sua bag, né? Então é bem tranquilo. Bom, agora falando das construções dela, tem aqui o terreno do pântano que você consegue construir somente com uma daquela palha que você encontra no pântano e 2 ovo podre. Deixa eu colocar um pouquinho verde já falando das outras, a primeira é uma casa de manequim, eu vou contar para vocês. Ela utiliza 4 madeiras, 2 peixes e utiliza 3 daquelas palhas que você acha no canto. Vou construir ela aqui, só para você ver, ó. Olha aqui. Ela é diferente daquelas casas original de Merlin. Se você joga no Star, você sabe que aquela casa é meio que quebrada e tal. Acho que para diferenciar, eles pegaram e fizeram uma casa diferente, né? Ela é essa casa aqui, ó. Legalzinha até o jeito dela, né? Bom, uma coisa que eu achei muito massa dela é que geralmente quando você faz casa de porco na sua base, eles só ficam de manhã, né? Quando dá um entardecer e quando dá noite, eles vêm pra casa. Os Merlin não.
Eles ficam andando na sua base, ó, o tempo todo. Então você tem proteção o dia todo. Se vier cachorro, é só você ficar andando em volta dos mermes que uma hora eles vão matar todos os cachorros, cara. Isso é extremamente forte. Eles ficarem o tempo todo aí na sua base. O segundo é o kit real que eu falei pra vocês, né? Eu vou construir aqui pra vocês verem. Ele é essa cabaninha. Quando você clica nessa cabaninha, você tá vendo que aparece 3 itens ali, né? Que são 20 algas, 10 rabo de porco e 15 pelo de búfalo. Quando você consegue juntar tudo isso, você aperta ali em build, que é construir, aí ele vai construir, ele vai virar isso daqui, ó. Ele vai virar esse espaço aqui, onde esse merme está deitado, como se fosse chocando um ovinho. Esse merme, quando ele está assim nessa posição, é porque ele está pronto para virar o rei. Para ele virar o rei, você tem que simplesmente alimentar ele. Deixa eles terminar de matar a aranha ali, quando ele voltar ali, eu transformo ele em rei assim. Enquanto isso, eu vou fazer a outra casa, que é a casa de merme guerreiro. Aqui a casa. Já ficou de manhã, tirar o chapéu. Bom, aqui é a casa de merme guerreiro, vou fazer para vocês verem. Ela precisa de 5 madeiras, 2 daquela espadinha e uma pele de tentáculo. Cara, essa casa parece que é muito difícil de fazer, mas não é tanto. Porque geralmente, como você faz a base com ela no pântano, os mermes sempre matam um monte de tentáculo e sempre fica a pele de tentáculo lá pra você conseguir pegar. E outra, é mais fácil matar o tentáculo com ela porque ele ganha velocidade adicional no pântano. Então é bem de boa. Bom, a casa do Merme Guardião é essa casa aqui, mais diferentona. E o Merme que sai dela, deixa eu ver se eu acho um dele aqui na minha base. Ele também é diferente. Aqui, ó. Tá vendo esse Merme aqui? Tá vendo que ele é diferente desse, né? A coloração dele e tal. Ele tem uma cara mais brava. Ele é um Merme mais forte do que os outros Mermes. Então você pode ver que ele tem uma cara diferente. E esse é o Merme Guerreiro. É mais difícil de construir, mas porém é mais forte também, né? Agora mostrando o Rei Merme aqui pra vocês, ó. Você tem que alimentar ele. Pera aí, não foi o suficiente? Vou ter que alimentar mais. Bom, agora terminando de mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer ele virar o Merme Rei. Você só tem que alimentar ele, como tá legal. Já tinha alimentado um pouco, mas com a alimentação você viu que ocorreu essa animação, né? Agora ele é o Merme Rei da sua base. Quando você faz o Merme Rei, você tem um buff que você ganha 100 de vida adicional e 50 de sanidade e 50 de comida adicional. Esse buff ele vale para todos os mermes. Todos os mermes que estão na sua base, eles ganham vida e dano adicional. Então esse merme, ele é meio difícil de fazer, né? Porque você tem que ir para o mar, pegar as algas, mas ele compensa muito. E por o merme não se dá bem com o porco, todos os porcos odeiam o merme. Se você passa perto de um porco, o porco tenta te atacar. E você também não pode negociar com o rei porco, mas para compensar, você pode negociar com o merme aqui, ó, com o rei merme. Então, se você dá peixe para ele, ó, você pode ver que ele te dá itens. Ó. Ele pode dar diferentes itens, pode te dar ovo podre, pode te dar alga, ele pode te dar semente, ele pode te dar até pele de tentáculo para você conseguir outra casa. Se ele deu uma pele de tentáculo, não tinha visto. E é só você dar um peixe pra ele, aí a outra pele de tentáculo que ele deu ali, só você dar um peixe pra ele que ele te dá esses itens. Então, como você não pode negociar diretamente com o Rei Porco, eles fizeram a mecânica de você poder negociar com o Rei Merme ali. Bom, uma outra coisa é que, como o porco segue o... Se você alimentar o porco, ele te segue e tal, né? Os mermes são a mesma coisa. Se você alimentar os mermes, eles te seguem e igual o porco, eles te defendem, essas outras coisas. Ó. E se você começar a cortar madeira, eles cortam madeira pra você. Se você cortar minério, eles cortam minério pra você. É uma mecânica bem semelhante. O máximo, eles ficam o tempo inteiro junto com você, não importa se tá com luz ou não. E, cara, com proteção isso é ótimo. E o Rei Merme aqui, ele
se você não ficar alimentando ele pode morrer. Então é extremamente essencial que você dê cuida dele de tempo em tempos para ele não morrer, beleza? Um outro item que ela pode fazer também é esse disfarce aqui, ó. Pelos nerds eles serem agressivos, eles atacarem os outros bonecos do jogo, a Clay fez esse disfarce para quando você jogar em equipe com ela, os seus aliados conseguirem estar na sua base, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Esse disfarce, esse bigodão aqui, ó. E os merms, se os seus aliados tiverem com esse disfarce aqui, os merms não vão atacar os seus aliados. Então esse disfarce para você jogar sozinho ele é inútil, mas para você jogar com aliados, você faz isso daqui pra eles conseguem andar perto dos seus merms tranquilamente, beleza? Bom, uma outra coisa é que ela é um personagem que é vegetariano. E vocês sabem como que é difícil ser vegetariano nesse jogo aqui, né? Então, uma dica que eu vou dar pra vocês é que vocês sempre tenham essa gaiolinha aqui, ó, com um passarinho. Ele tá dormindo agora, então não dá pra mostrar pra vocês. Mas sempre que você dá ou uma carne de monstro cozida ou uma carne normal para ele te dá um ovo. E o ovo você pode usar para fazer comida elaborada, né? Não precisando usar só legumes, você pode usar o ovo também. Ela não come diretamente o ovo, mas ela come as comidas que são feitas com os ovos também, beleza? Bom, mas é isso então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Queria mostrar para vocês mais a mecânica do jogo dela. Ela que é um personagem que ficou muito massa, cara. Ficou muito criativo. E já é o meu personagem favorito do jogo. Então, se vocês puderem comprar, eu indico muito vocês comprem, cara. É um personagem muito massa, muito diferente de qualquer outro personagem. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida é só mandar no chat. Tamo junto. Valeu.